paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco diferente, porque quem tem acompanhado o trabalho que temos feito sabe que nós levamos mais mensagens evangelísticas, com o intuito de trazer as pessoas ao arrependimento e ao despertamento, para despertar as pessoas. Porém, o assunto que vamos tratar hoje, que não convém aos cristãos fazerem tatuagem, se faz muito necessário nos dias atuais agora, principalmente depois de muitos artistas gospels que não são embaixadores de Cristo. Primeiro, já de primordial, entenda isso. Esses artistas gospels estão confundindo a carreira artística deles com ministério e chamado. Ministério é vida com Deus. Chamado é pessoas que nasceram do Espírito Santo e foram separadas para a obra de Deus. Essas pessoas, esses artistas gospels, eles estão passando o talento deles, o que eles sabem fazer, mas não são embaixadores de Cristo. Então, esses artistas gospels têm feito tatuagem e passado a mensagem que não tem nada a ver, que a palavra de Deus não abomina e não fala nada contra. Então, e isso tem levado muitas pessoas ao erro, tem levado muitos jovens principalmente ao erro. Então nós vamos enfatizar aqui, o Espírito Santo vai enfatizar aqui o porquê não convém aos cristãos fazerem tatuagem. E já vamos iniciar desde já. Não convém por quê? Porque isso é inclinação da carne. Sabe qual é o argumento dessas pessoas que fazem tatuagem e dizem que não tem nada a ver? Elas falam, mas aonde está escrito na Bíblia que não pode fazer tatuagem? Essas tais usam o mesmo argumento daquelas pessoas que bebem bebida alcoólica e dizem, mas aonde está na Bíblia que não pode beber bebida alcoólica? Pelo contrário, elas dizem, Jesus até bebeu um pouco de vinho. Olha só que argumento tosco falar que fazer tatuagem, onde está escrito na Bíblia que não pode fazer tatuagem? Isso é um argumento tosco. Deus é sábio. Deus não precisa ficar gesticulando para cada geração as coisas mundanas que vão aparecendo. Não, Deus já abrange tudo na onde? Quando ele diz para nós vivermos no Espírito e não na carne. Quando ele disse, o próprio Jesus disse, se você quiser confirmar, abra lá sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Jesus disse, os que são nascidos da carne é carne, mas os que são nascidos do Espírito é Espírito. E hoje, agora, nós vamos estudar na Carta aos Romanos. Na Carta aos Romanos, no capítulo 8, do verso 1 até o 13, se eu não me engano, está falando sobre a inclinação da carne e a inclinação do Espírito, sobre viver na carne e o viver no Espírito. E os cristãos que nasceram do Espírito Santo passam a viverem no Espírito e não na carne. E fazer tatuagem é inclinação da carne. Por isso, não convém ao ser humano, não convém ao cristão fazer tatuagem. Aquela pessoa, aquele cristão que de fato nasceu de Deus, que de fato se converteu, que de fato foi batizado com o Espírito Santo, essa pessoa, esse cristão, vive no Espírito e se inclina para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Por isso que o verdadeiro cristão que nasceu do Espírito e vive no Espírito, sabe e não vai ter a tendência de se inclinar para as coisas da carne, não vai querer fazer uma tatuagem. E no capítulo 8, desde o 1 até o 13, fala disso, mas nós vamos só meditar no 5, porque resume o capítulo inteiro. Olha só o que diz, acompanhe comigo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, primeiro ponto, nós os cristãos sabemos que nós vivemos no Espírito. Então, nós vamos nos inclinar para as coisas do Espírito. E a inclinação da carne leva para as coisas da carne. E fazer tatuagem é inclinação da carne. E por que é inclinação da carne? Porque não agrega nada ao nosso espírito. Se uma pessoa fazer tatuagem, vai agregar o que ao espírito dela? Não vai agregar nada. Pelo contrário, vai prejudicar o espírito dela. Por quê? Porque vai alimentar a carne dela. E alimentando a carne dela, ela vai se tornar cada vez mais natural, cada vez mais carnal, cada vez mais distante de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. E para nós adorarmos a Deus, para nós louvarmos a Deus, para nós vivermos com Deus, para nós termos um relacionamento com Deus, também temos que andar no espírito.
Então veja a importância do nascer do Espírito e viver em Espírito. E quem vive no Espírito e nasceu do Espírito não vai se inclinar para as coisas da carne, não vai fazer uma tatuagem, não vai beber bebida alcoólica, não vai fazer essas coisas e essas outras diversas coisas que vai agregar a carne dela. Pelo contrário, o cristão mortifica a sua carne, ou seja, mortifica aquilo que alimenta os prazeres pecaminosos, as concupiscências carnais, e alimenta o seu espírito, aquilo que deixa ela cada vez mais próxima de Deus, mais conectada com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, que é o Espírito da palavra. Então, veja só, é simplesmente essa frase. Não convém fazer tatuagem, não convém para os cristãos fazerem tatuagem, porque nós, os cristãos, nascemos do Espírito e vivemos no Espírito. E fazer tatuagem é a inclinação da carne. Então que o Espírito Santo te dê e abra o seu entendimento para que você possa compreender isso. Amém? Compartilhe para os seus amigos que estão meio confusos, ou até mesmo se você estava confuso e agora esclareceu, compartilhe para aquelas pessoas que você sabe que estão quase se perdendo, porque é uma guerra levarmos uma alma para o reino dos céus. Mas, infelizmente, muitos estão se deixando ser usados pelo inimigo para tirar. Elas não entram e estão tentando impedir aquelas que querem entrar. Jesus Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem está espalhando e impedindo, atrapalhando o reino de Deus, misericórdia desses. Que Deus abençoe muito a sua vida e te guarde em nome de Jesus.